Questão 19, semana 9. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais e de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será... Gente, numa panela aberta, a gente fornece, calor até que a pressão desse vapor torne-se igual à pressão atmosférica, certo? Geralmente, isso ocorre a uma temperatura de 100 graus Celsius, se a pressão atmosférica for uma pressão de 1 atm. Se a pressão atmosférica for uma pressão de 1 atm, a uma temperatura de 100 graus Celsius, a pressão de vapor é uma pressão de 1 atm, e aí ela iguala-se à pressão atmosférica, certo? O que acontece numa panela de pressão é o seguinte: quando a gente fecha essa panela, esse ar que está aqui em cima vai ter uma pressão igual à pressão atmosférica, mas à medida que a gente aquece aqui, a gente vai estar gerando vapor, certo? E esse vapor aqui que vai estar sendo preso aqui, ele não vai conseguir sair da panela, ele vai aumentar a pressão interna do gás. Então, a gente vai ter maior resistência aqui em cima, para que essas moléculas se despreendam. A gente vai ter aqui, a pressão atmosférica mais a pressão do gás que está aqui em cima, certo? A gente vai ter uma pressão maior que 1 atm. Se a pressão aqui é maior que 1 atm, a pressão de vapor aqui precisa chegar a uma pressão maior que 1 atm também. Então, a gente vai precisar fornecer mais calor, chegar a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, que seria a temperatura, de ebulição se a panela estivesse aberta. Se a minha temperatura de ebulição aumenta, por exemplo, de 100 para 105 graus Celsius. É só um exemplo, poderia ser 110, 120, 130, enfim. Se ela aumenta, eu consigo chegar a temperaturas maiores sem que o meu líquido entre em processo de ebulição. Então, o que acontece numa panela de pressão é que a minha água consegue ficar super quente, sem ebulir. Eu poderia, por exemplo, estar cozindo, sei lá, um feijão aqui a uma temperatura de 104 graus Celsius. Então, se eu consigo cozinhar a uma temperatura maior, eu consigo cozinhar os meus alimentos mais rapidamente. E aí ele pergunta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será menor, em relação à panela de pressão aberta, pois a temperatura de ebulição será maior, certo? Isso aí vai bater com a letra B de bola.